Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Mindcraft, o podcast que vai levar você para se tornar uma empresa transformada digitalmente, levar você para navegar para o futuro. Estamos aqui para mais um episódio. Se você ainda não me conhece, se você ainda é novo por aqui, eu sou o Kleber Costa, eu sou gerente de marketing da MJV. Eu sou apresentador desse podcast, então se é a primeira vez que você está aqui, se acostume com a minha voz chata, porque você vai ouvir muito ela ainda. Para se juntar a mim no episódio de hoje, que nós vamos falar sobre liderança, sobre a agenda dos novos líderes do mercado. Eu trouxe aqui convidados especiais, eles têm muito know-how para falar sobre o assunto. Nosso primeiro convidado, em ordem alfabética, é o Bruno Canato, ele é UX Manager na companhia que redefiniu a relação entre as pessoas e o dinheiro, o Nubank. E além disso, eu descobri nos bastidores que ele é fã de quadrinhos desde criança, de videogame, de brinquedos. E ele tem mais de 1000 brinquedos em casa, não é isso mesmo? Bruno, conta pra gente. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Mindcraft. Muito obrigado, Kleber. E é isso mesmo, assim, eu vivo numa guerra. No momento, eu tenho que descobrir quem vai morar em casa, se são os brinquedos ou se sou eu. Muito bom, a gente já vai falar sobre isso, que eu também sou apaixonado. E para completar o nosso time, é ele que é nosso cliente aqui na MJV, Luciano Antoniolo. Ele é Manager de Ágil e Data Analytics numa empresa especialista em oferecer as melhores soluções para planejamento e segurança, a Icatu Seguros, E eu fiquei sabendo também que o Antônio, assim como eu, é apaixonado por animais, E agora ele tem um gato de estimação também. Seja bem-vindo, Luciano, ao nosso Mindcraft. Já falei lá pro Daniel, o pessoal da MJV, que fiquei muito honrado aí com o convite, poder participar aí da conversa com vocês. Estou aqui à disposição para trocar, para interagir. Na Icatu, meu papel é esse mesmo, Hoje eu estou representando aí, fazendo a gestão das equipes de metodologia, um foco na transformação ágil, e a equipe de Data Analytics. Recentemente, a gente teve uma mudança de estrutura na Icatu, então acabei passando o bastão da gestão da equipe de arquitetura, que eu fiz a gestão, a liderança dos últimos 2-3 anos, para uma outra pessoa, e agora meu foco total em agilidade e analytics. Legal, bacana, Luciano. Esse é o nosso time que vai ficar aqui conosco nas próximas 40 minutos aqui que vocês estiverem conosco, e nós vamos falar bastante sobre liderança. E em 2021, especificamente, nós entramos numa era marcada por necessidades e desafios únicos, muito por conta da pandemia, e tudo que tem assolado aí o nosso país, principalmente. E o papel da liderança ele ficou cada vez mais forte, Eu entendo que as relações entre o líder e o seu comandado, muitas das vezes ela se fortaleceu nesse período de pandemia por conta de questões até mesmo delicadas, por viver um novo normal. E segundo o livro Leadership That Gets Results, do autor Daniel Goleman, após uma pesquisa com pessoas inseridas em uma base de mais de 20 mil executivos no mundo todo, há 6 tipos de liderança: coercitiva, a democrata, a afetiva, a visionária, a modeladora e a treinadora. Curioso, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E na visão de cada um de vocês, para a gente começar a dar um pontapé inicial no nosso papo, por que vocês acham que surgiu essa necessidade de ter um novo perfil de liderança? A gente hoje, se a gente for falar de liderança, a gente pode se dizer que a gente está num modelo de management 3.0, Muitas coisas mudaram, da versão 1.0 para cá. Mas na visão de vocês, qual foi a grande necessidade que surgiu para que a gente tenha um novo papel de liderança e qual é o grande desafio, de ser um líder nesse novo contexto aí que o mundo está vivendo? Eu acho que a gente vive isso numa confluência de fatores, tá? Eu acho que do lado um pouco mais evidente que a gente tem é o lado que os ciclos de produção, entrega de valor, eles se tornaram muito mais curtos. Eu acho que o mundo vai acontecendo e aquela ideia que a gente tinha é que a gente poderia passar 1-2 anos criando, pesquisando, montando aí um produto, uma solução para ela ir para o mundo. Isso permitia que a gente tivesse um modelo cascateado de informação. Então, o presidente falava com os vice-presidentes, falava com os diretores, e você tinha esse tempo de uma transição de mensagem, de um telefone sem fio super hierarquizado e verticalizado. Do outro lado, acho que tem a questão da mudança da sociedade mesmo, Não só com a evolução de diversas pautas sociais, de inclusão, diversidade,
mas também com plataformas em que a gente consegue ver muito melhor as pessoas, há discussões sobre isso, mas redes sociais, a gente abre um espaço para um protagonismo das pessoas muito maior. Quando a gente coloca as duas coisas num caldeirão, Kleber, eu fico pensando que a gente tem que fazer justamente isso. Como é que a liderança, ela consegue dar contexto e capacidade o suficiente para as pessoas, e como é que a liderança consegue reconhecer e incluir essas pessoas, tanto na individualidade delas, quanto na vontade que elas têm de ter uma voz? Interessante. E eu até queria fazer um comentário aqui sobre a minha formação como líder, né? E até pegar esse gancho para falar um pouco com o Luciano, né? E assim, a minha formação como líder, eu digo que um papel crucial, uma coisa que ajudou muito na minha formação como líder foi as metodologias ágeis, né? Eu entendo que a agilidade ela teve um papel fundamental para que eu pudesse ter um outro olhar, né, sobre liderança, né, sobre líder e liderado. Quando eu comecei a experimentar a agilidade, né, eu trabalhei bastante tempo como agilista também, e isso para mim fez toda a diferença para eu ser o líder que eu sou hoje. Eu sei que ainda tem muita coisa a melhorar, mas hoje eu enxergo a liderança com outro olhar, muito por conta das metodologias ágeis. Eu queria entender também do Luciano, né, se ele teve um pouco disso, né, uma vez que trabalha também com agilidade, se isso influenciou na sua forma de liderar, o que você conseguiu trazer das metodologias ágeis na sua forma de liderar? Sem dúvida, sem dúvida. O Bruno falou de um ponto importante, né? Eu acho que a pandemia ela só veio para acelerar e tirar debaixo do tapete das empresas alguns pontos que eram importantes, né? Começar a endereçar. Eu gosto muito da visão do líder sobre aquele cara que ajuda as pessoas, né? Aquela pessoa que ajuda as pessoas a passar por um momento de transição. Liderança tem a ver com mudança, tem a ver com transformação. Eu gosto muito dessa visão. E acho que metodologia ágil, práticas ágeis, todo o guarda-chuva que cerca o tema agilidade nas empresas, na comunidade, foi o primeiro estopim para tudo isso, né? O pontapé inicial para tudo isso, na virada do milênio, aquela história toda da galera que escreveu lá o famoso Manifesto Ágil, e eu acho que essa onda agora que a pandemia trouxe é para, de fato, reforçar a importância de uma dicotomia que eu acho que é importante a gente conversar. Primeiro, cuidar das pessoas, isso é importante, o papel do líder, cada vez mais importante ajudar as pessoas a passar por essa transição, né, de modelo de gestão, de forma de trabalho. A gente discute muito aqui na Icatu autonomia todo santo dia. Do outro lado, você tem as pessoas com mais acesso à informação, as pessoas que têm muito mais facilidade de tomar decisões por conta do que a internet ofereceu para a gente, as redes sociais. Então, equilibrar esses dois mundos, ajudar as pessoas a passar por essa transformação, né, que a sociedade está passando, que o Bruno falou muito bem, eu acho que é o principal papel de um bom líder. Na Icatu, a gente tem discutido bastante também, eu provoco muito isso aqui, inclusive, com o nosso RH, a diferença básica entre o papel de um bom gestor e o papel de um bom líder, né? Muita gente acredita que a gente precisa ter essas duas habilidades muito fortes numa única pessoa, e a gente entende, e eu defendo muito a ideia de que são duas habilidades e competências diferentes, mas que se complementam muito bem. Um bom gestor de pessoas, desenvolvedor de gente, e o líder, que ajuda as pessoas a passar por essa transição aí que todo mundo está vivendo. Perfeito. Eu concordo bastante com essa visão de que gestão e liderança, elas caminham juntos, mas em algum momento elas se distinguem, porque sim, de fato elas são diferentes, até porque você pode ter até lideranças dentro de um time de liderados, né? Isso muitas das vezes acontece. Tem pessoas que têm aquela liderança natural, elas não são gestores ainda, mas elas possuem a sua própria liderança natural, elas inspiram as pessoas olham para ela como uma referência, como alguém a ser seguido. Então isso muitas das vezes acontece. Seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, né? Queria saber do Bruno, né, se dentro do contexto que ele atua hoje, né, de UX, de design, você tem falado como que a liderança ela tem sido falada dentro desse contexto, né? A gente teve o primeiro episódio, na verdade, aqui foi sobre UX. A gente trouxe 2 managers de UX também. Eles falaram um pouquinho sobre isso, né, até mesmo sobre a evolução do UX, que num tempo passado, há uns 10 anos atrás, pouco se falava sobre isso, ou quase não se falava sobre isso.
era muito atrelado a pintar botão, a fazer banner, e a gente sabe que não é bem por aí. Mas você hoje, dentro da Nubank, como UX Manager, como que você lida com essa questão de liderança, seu papel como UX Manager? Eu acho que antes da gente falar do contexto do Nubank, acho que vale a pena olhar um pouco o contexto da profissão, e se a gente colocar a cabeça para fora da água um momento e aí a gente bisbilhotar o que está acontecendo no LinkedIn, o que está acontecendo no Medium, tem falado muito de liderança em design, né? E eu fico acompanhando esses conteúdos aí de uma maneira com muita atenção mesmo, de fato, porque eu acho que a gente está correndo um momento, um risco no momento que ele é bem considerável. Quem está falando, na verdade, é que os profissionais dessa área, eles precisam de uma pessoa que seja capaz de incuti-los, né, com uma visão das coisas que a gente deveria fazer, que consiga desenvolvê-las, sim, e que consiga abrir portas e dialogar com outros chapters, outras áreas, outros stakeholders. Às vezes eu sinto que dentro do mundo de design, do mundo de UX, a gente fica um pouco pregando para quem já é convertido e falando quando design é incrível e tudo mais, quando eu acho que o líder, sim, ele tem que zelar por todos aqueles que ele lidera, mas ele também tem que aprender a falar a língua dos outros. De nada vai me adiantar ser um UX Manager se eu ficar falando apenas de UX o tempo inteiro. Acho que a gente tem que começar a fazer essas pontes com os outros lugares e com os outros profissionais. Dentro do Nubank tem uma estrutura também muito marcada pela agilidade, né? E cada produto, cada grupo de trabalho, ele é bem autônomo. Isso é muito legal porque existe uma coliderança de produto. Coliderança de vários aspectos. Então, assim, tem profissionais de pesquisa no dia a dia que eles estão coliderando a pesquisa. Metade é uma pesquisa um pouco mais com o usuário, metade é uma pesquisa mais sobre marca, sobre satisfação e tudo mais. São, digamos, dois lados da mesma moeda. Produto mesmo, e a cara do produto, ele é uma coliderança entre os product managers e engenharia, óbvio, e também os designers. Então, eu acho que o mais importante que eu faço hoje em dia é tentar fazer as pessoas notarem o próprio papel de liderança que elas têm que exercer no dia a dia. E quando eu falo de liderança aqui, não é simplesmente pegar o cargo e colocar no LinkedIn, oh meu Deus, eu sou líder em design. Acho que isso é muito pouco relevante. Mas como é que você pode direcionar as coisas para uma conversa inteligente, para uma conversa capaz, para algum lugar muito bacana? Sempre que eu sento com alguém da minha equipe, o que eu tento fazer é justamente isso. É menos sobre a técnica aparece de vez em quando, porque ela é um pedaço da história, mas é muito mais, ok, como é que a gente leva isso para frente? Como é que a gente pode mudar um pouco quem está fazendo de produto, quem está fazendo de análise, quem está fazendo de analytics e criar uma coisa um pouco mais satisfatória? E aí acho que a coisa que o Kleber, Luciano, eu queria até ouvir um pouco de vocês, acho que a coisa que eu menos quero é ter que ficar repassando tarefa para a equipe. O que eu quero é que eles realmente se sintam motivados para tomar conta de um pedaço daquilo, do que é a responsabilidade deles, e também acho que é muito importante que eles sintam prazer em fazer isso. Tem um pouco dessa mudança do paradigma de liderança, passa por aquele fato de que o líder é o cara que, né, o líder é o chefe, é aquele cara que cobra o resultado, e o líder não, tipo, eu vejo muito o papel de você falar, olha, a gente tem um objetivo, estou aberto para você me dizer como é que a gente pode chegar lá, e se porventura você encontrar uma parede, eu tô aqui para a gente descobrir como é que a gente ultrapassa ela. É isso, exatamente isso. Também quero ouvir um pouquinho do Luciano, mas só para complementar, eu tento frisar bastante isso para o time, e hoje a gente tem um time que é bastante autônomo nesse sentido, né? Nosso próprio diretor aqui do podcast, o Everson, é uma prova disso. É bastante autônomo, sabe o que tem que fazer e vai em frente, segue e faz o negócio acontecer. E às vezes a gente encontra uma parede e a gente derruba a parede junto, não tem isso de, agora tem que ver a minha hierarquia aqui. No modelo 1.0 era muito assim, né? Comando e controle. Hoje em dia, isso está mais horizontal. E eu até tenho uma experiência positiva para falar sobre isso, que, como eu já bem citei aqui, o nosso time ele trabalha também de maneira ágil já, é um time que trabalha com metodologias ágeis há alguns anos, né? Cerca de 3, 4 anos, desde 2018, né?
É esse time que está formado aqui. E a gente já sabe muito bem, eles sabem muito bem o que precisa ser feito. A gente trabalha com sprint de uma semana e muitas das vezes eles nem precisam esperar por mim para poder drivar o que eles precisam fazer. Quando eu vou ver o negócio já está acontecendo, a gente tem um backlog priorizado, eles já sabem o que precisa ser feito. E muitas das vezes, quando eu vou ver, o negócio já está acontecendo, né? E isso, o que gera de positivo nisso é que o seu time, ele passa a ser dono também, né? E quando ele passa a ser dono, ele começa a ter a habilidade de resolver problemas também, né? Então, muitas das vezes o problema acontece quando o problema chega até mim, ele já chega com a solução, ele já chega resolvido, né? E isso influencia muito para que o time ele seja cada vez mais fluido, né? E para que você incentive novas lideranças dentro do seu time, né? A gente começou aqui falando de transformação ágil, de metodologias ágeis e, enfim, tudo que a gente conversou até agora, né? A gente começou aqui na Icatu a fazer o movimento de começar a adotar, de fato, essa ideia de tornar, né, metodologia ágil parte do dia a dia das equipes 2014, 2015. E a gente começou como boa parte das empresas tradicionais que não nasceram nessa cultura ágil. Boa parte das empresas começa. A gente começa, de fato, a utilizar o método Scrum, trabalhar com os papéis clássicos do Scrum, o PO, o Scrum Master, o time de desenvolvimento, e achando que tudo ia funcionar maravilhosamente bem. E, na verdade, não é bem assim. E aí, no decorrer do tempo, a gente foi percebendo que alguma coisa estava faltando ali, né? E, de novo, a gente começou a experimentar outras abordagens, discutir, de fato, mais o papel da liderança nesse processo. E hoje a gente entende, por exemplo, que numa empresa como a Icatu, que não nasceu na era digital, 99% das empresas hoje em dia não nasceram na era digital, não são startups, que tiveram a possibilidade, de fato, de criar a sua própria cultura, né? E construir tudo em torno dessa cultura. A gente entendeu que precisava criar uma forma de ajudar as pessoas a passar, de fato, por essa transição, como eu falei. E aí, o nosso desafio aqui parte dessa galera que está aqui são pessoas que construíram uma trajetória, uma história na empresa, que a gente precisa respeitar esse legado, e elas são importantes para a transição e para o futuro que a empresa está construindo. E também tem uma galera nova, uma geração nova que entrou cheia de gás, cheia de boas ideias, né, com uma outra visão, um outro famoso mindset, como a gente costuma falar na comunidade ágil, que também pode entrar no jogo e contribuir. Então, o segredo tem sido preparar esses dois mundos para conversar, dialogar, né? Nova geração de pessoas que não tem muito apreço com hierarquia, com política, com cargo, não tem muita vaidade, buscam um propósito, eles buscam algo que os americanos sempre têm um nome bonito, né? Que a gente fala bastante, o accountability. Isso é muito bacana em algumas pessoas, e tem pessoas que não nasceram pensando dessa maneira. Então, como é que eu faço a galera passar? A gente está trabalhando muito nesse sentido nas diversas camadas lá da cebola corporativa. O Kleber falou agora há pouco sobre o Daniel Goleman, né? Que é reconhecido mundialmente por ser o pai da inteligência emocional. É um tema que a gente aborda todo santo dia na Icatu. Eu trabalho bastante com os meus líderes aqui, os coordenadores e as lideranças que estão atuando, os agilistas, enfim, atuando efetivamente com os times, para trabalhar aspectos, de fato, mais voltados para self-leadership, trabalhar inteligência emocional, empatia. A gente chegou nessa camada bem profunda, digamos assim, da transformação ágil, porque só a metodologia ágil, ela não foi suficiente, ela não é suficiente, né? Por mais que o método seja fascinante, e ele fascina mesmo, né? Seja ele o Scrum, o Kanban, enfim, inúmeras práticas ágeis que as empresas usam, não é suficiente para ajudar as pessoas a passar por essa mudança. Então, a gente está trabalhando nesse momento, depois de 6, 7 anos aí de uma grande saga, né, odisseia ágil, a preparar, de fato, uma forma melhor, né, mais eficiente de preparar as pessoas para essa transição, que agora, de novo, foi impulsionada muito fortemente pela pandemia. Luciano, você falou um negócio que eu achei bem interessante, que é sobre ter olhado a Icatu, né? E, de novo, eu penso muito nisso, né? Hoje em dia é muito fácil você ter acesso à informação e teoria. Você consegue encontrar um monte de referência sobre liderança, você consegue encontrar um monte de referência sobre ágil, só que isso não significa que você vai conseguir implementá-las ao pé da letra, né, dentro da sua empresa. E aí eu acho que, se eu fosse dar uma dica para alguém, primeiro de tudo, você tem que olhar para a sua própria empresa e ver o que é possível, ver a história dela, ver o que ela faz muito bem. É muito tentador, ainda mais quando você vem de uma determinada especialidade, você querer aplicar a cartilha daquilo que você acha que é correto.
Entretanto, vale a pena colocar o dedo no pulso da empresa e perguntar sinceramente se aquilo que você está fazendo está resolvendo alguma coisa de fato, né? Eu penso muito nisso e acho que boa parte das minhas conversas ela passa por isso. Tá bom, a pessoa fez tal coisa. O que ela estava querendo resolver com aquilo? E o que você está querendo resolver com isso, né? Eu acho que isso é muito importante. E a outra coisa que é importante eu acho que a maior parte dos casos ainda hoje, a gente é treinado para executar uma função, seja na faculdade, em curso executivo, na maior parte dos treinamentos que a gente faz em company e tudo mais. Mas a gente não é treinado a princípio para liderar. Essa é uma cartilha muito nebulosa ainda, né? Existe muito pouca literatura. Dentro de especialidades diversas, existem muitas poucas pessoas com quem você pode ter uma conversa honesta, aberta, sobre como é difícil fazer isso acontecer. E eu acho esse assunto muito digno de nota ainda. É verdade, isso é um ponto muito interessante, né? Isso não é o tipo de coisa que você aprende na faculdade, né? Por exemplo. E eu acho que cada um também tem o seu estilo de liderança, né? A gente citou aqui, né, algumas delas. Eu acho que cada um deve encontrar o seu estilo de liderança e ser o melhor dentro daquele estilo. Claro que eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem referências, né, de liderança, assim como eu tenho. E algumas coisas a gente acaba carregando dessas nossas referências. E a gente também tem referências de modelos de liderança a não seguir, né? Com essas a gente aprende muitas das vezes até mais. Você vê um modelo a não ser seguido. E falando de modelo a ser seguido, né, eu não poderia passar esse episódio sem comentar sobre isso, né, e aí eu acho que é diretamente para o Bruno, né, eu queria que você comentasse um pouco do que todo mundo está falando no momento, que é a Anitta ter entrado para o Conselho Administrativo do Nubank, né, entre críticas e elogios, né, e eu queria ouvir um pouquinho de você, o quanto isso movimentou dentro do Nubank a aquisição da Anitta no Conselho Administrativo. Bom, ela é de fato uma pessoa super viva, super jovem. Ela demonstrou até então uma garra enorme com a própria carreira dela. Mas o que eu acho mais interessante dessa conversa, Kleber, é que a gente tem que escolher e discutir para que a gente quer colocar uma pessoa na liderança e que tipo de liderança ela vai exercer dentro da empresa. Quando a gente fala de uma coisa, por exemplo, a Anitta está liderando, ela está num conselho administrativo, sim, está, mas o mais importante é entender o papel dela. Ela foi trazida para esse conselho com uma missão muito clara de atuar muito aproximando a empresa de uma meta de uma diversidade, de uma inclusão, de um Brasil mais real, para a gente não perder o dedo no pulso. E, ela traz isso muito bem. Eu acho que a grande força dela foi trazer essa conexão. Isso significa que ela vai liderar, que ela virou, eu gosto de falar de maneira jocosa até, que ela virou a senhora Nubank, que ela vai tomar todas as decisões pelo Nubank? Não é o caso. Por isso é um conselho também, né? É um grupo de pessoas. E aí, para você tomar uma decisão grande, você tem que ter uma troca entre diversas lideranças. Isso eu acho muito inteligente. Você conseguir olhar para sua própria empresa e falar que tipo de liderança está faltando aqui agora. Assim como a gente olha às vezes para a nossa equipe e pensa, que tipo de profissional está faltando aqui agora? É um designer, é um agilista, é um engenheiro, mas que tipo? Eu acho que esse tipo de discussão foi tido no Nubank para trazer ela para dentro. Eu acho que foi algo muito válido aí que eles fizeram. Então, eu, por enquanto, só elogios, né? E eu acho que mais elogios acima de tudo para o board do Nubank que tomou essa decisão, porque eles viram que eles precisavam reforçar o time de uma determinada maneira e foram atrás exatamente de um tipo de liderança que eles queriam. Se a gente for parar para analisar, se você olhar para a vida, né, dela, né? É a jornada do herói, né? Porque ela saiu do subúrbio do Rio, né? Saiu de Honório Gurgel e conquistou o mundo, né? Digamos assim. Quando ela quis fazer uma carreira internacional, ela fez collab, né? Então, né, isso levou a marca dela a ser conhecida em pessoas não só no Brasil, mas no mundo, né? Ela tem o clipe feminino mais visualizado, né, no Brasil, mais de 130 milhões de visualizações. Então, assim, é uma história de sucesso muito grande, a história dela como empresária, né? Não estou nem falando da Anitta cantora, mas da Anitta empresária. Eu não sei o porquê ainda tem muita gente que contesta, mas na minha visão é contestar o incontestável, porque os números falam por si só.
É porque também é aquela questão, né? É diferente, né? E as pessoas têm um certo preconceito com o que é diferente. Talvez se a gente trouxesse uma figura como Luciano Huck, por exemplo, que é conhecido como terceiro empresário também, as pessoas, que legal o Luciano Huck, né? A gente sabe que o Luciano Huck também é envolvido com outras empresas, então, o Luciano Huck legal, o Faustão, mas trazer uma cantora, as pessoas acham estranho e as pessoas têm preconceito com o que é diferente, né? Mas o que não significa que o diferente seja ruim. Ele só não é comum, né? Mas analisando o contexto, analisando o todo, analisando a pessoa, acredito que tenha sido um acerto muito grande. Entrando então no outro assunto para a gente avançar aqui, a gente falou bastante já sobre o papel do líder atual e a relação com o trabalho hoje é um ponto interessante também, a maneira como ela é adaptável, muitas das vezes pessoal até, né? Hoje eu costumo dizer que eu faço muito mais gestão de pessoas do que a gestão de marketing mesmo, digamos assim. E aí eu queria saber de vocês, né? Porque tem uma questão cultural de que o líder é aquela figura impenetrável, né? O homem de ferro que não sente dor, né? Que não tem problemas, né? E uma coisa que aconteceu comigo até semana passada, tive uma situação pessoal, né, que impactou, né, dentro do time, do andamento do time, e isso ia fazer eu me ausentar um pouco do meu time por pelo menos uns 2 dias e não ia conseguir nesse período dar uma dedicação para eles. E eu reuni o meu time e falei abertamente o que estava acontecendo. Olha, pessoal, estou passando por isso, e a situação é essa. Estou reunindo vocês porque eu confio em vocês para tratar sobre isso, porque eu sei que enquanto eu não puder estar lá 100%, vocês vão estar. E isso, para mim, fez uma diferença que vocês não têm noção. Porque parece que quando você não tem medo de se abrir com o seu time para tratar de questões como essa, o seu time ele também não tem medo de tratar questões como essa para você. E aquilo fez um bem tão grande que as pessoas começaram a se abrir umas com as outras, as pessoas começaram a se abrir para mim, mandar mensagem no privado, e aquilo foi a força que eu precisava para suportar o momento difícil que eu estava passando. E isso é um papel que foi desmistificado com o tempo, né? Porque o gestor anteriormente era aquela figura de não sinto dor, não sinto medo, não sinto nada. Como que vocês lidam com isso também dentro do time de vocês? Já passaram por alguma situação desse tipo? Bom, eu tendo a achar que, assim, demonstrar algum nível de vulnerabilidade é uma ótima maneira de invulnerabilidade, de imperfeição, é uma ótima maneira de você conectar com as pessoas. Eu tenho achado que esse momento pandêmico e que, enfim, acho que muita gente que trabalha com design, engenharia, marketing, tá remota, abre algumas mudanças aí de pensamento. Existia algo muito ritualístico de você ir para o trabalho. Você colocava uma roupa um pouco mais social, você saía da sua casa e aí você ia, infelizmente, muitas vezes para um open space e estava lá com todo mundo no meio daquela algazarra. Isso criava um protocolo de como você deveria agir e disposição e de tudo mais. De repente, tem muita gente com quem eu trabalho, mentira, acho que a maioria das pessoas com quem eu trabalho, eu notei que eu não tenho a menor ideia da altura delas, porque eu nunca vi ao vivo. E ao invés de eu as vir no trabalho, um dos poucos marcadores que eu tinha de personalidade é quando alguém colocava alguma coisa em cima da própria mesa, eu tô vendo a casa delas, o escritório delas, eu tô vendo como elas se sentam, eu tô vendo algumas pequenas intervenções que eu não via antes. Existe um lado que ficou um pouco pervertido nisso, né? No mau sentido, a coisa ficou um pouco piorada, que era... antes a gente tinha alguns momentos de informalidade no trabalho, que era aquele cafezinho, que era aquela colada na mesa de alguém, você tocava num assunto e beleza, e era isso. E agora tudo foi substituído por uma formalidade horrível. Você quer bater um papo com o Luciano, você tem que procurar um espaço na agenda dele e vira uma conversa, né? Vira uma reunião. Eu lembro um tempo atrás que eu estava numa situação bem apertada na empresa em que eu trabalhei. No seguinte tempo, eu estava recrutando muitas pessoas para montar equipe, eu estava coordenando muitos projetos e eu chamei a minha equipe para conversar num almoço. Falei, gente, é o seguinte, olha, está apertado, eu preciso da ajuda de vocês. Preciso. E abri. E a resposta que a equipe teve comigo foi excelente e me ajudou a passar por isso. Então, eu acho que esses momentos de vulnerabilidade, de se expor, eles são muito importantes para você se conectar com as pessoas.
A única pegadinha disso é que a gente tem que conseguir, de alguma maneira, medir quem está disposto a fazer essa abertura e quem é avesso a essa abertura. Porque também corre o risco, né, da gente criar um novo ritual, que é o ritual da vulnerabilidade. E se tornar ritualístico também, eu perco a normalidade naquilo, né? E aí eu acho que tudo que é formulaico, tudo que é forçado, perde um pouco da graça. Não pleitearia de forma alguma que a gente tenha isso de forma estruturada e clara, mas sempre que você puder chamar alguém da equipe, a um grupo, a um pedaço, e ter um one-on-one, bater um papo franco, de você reservar um tempo nas conversas que você tem com os liderados para entender da vida deles e entender o mínimo em torno do que eles fazem, do que eles gostam, e voltar nesse assunto depois é uma ótima maneira de você conseguir proximidade e conexão. O Bruno tocou num ponto que é muito importante, cara. Tem que existir um limite, né? Assim, aquela linha tênue entre o quanto que a pessoa se sente disposta a se abrir, né? E abrir as suas questões pessoais, emocionais, e o quanto que isso incomoda, né? Muitas vezes isso é muito difícil. Eu faço acompanhamento, por exemplo, de um programa que chama-se PDI aqui na ICATU, Plano de Desenvolvimento Individual, de apoio mesmo de transição de carreira, de desenvolvimento das pessoas, de 27, 28 pessoas. Tem 2 pessoas, inclusive, fora da ICATU que continuam fazendo o PDI comigo depois de terem saído. E é muito legal, assim, mais da metade das pessoas com quem eu converso, mensalmente, em conversas individuais, um one-on-one, como o Bruno falou, mais da metade das pessoas relatam os mesmos problemas, né? Ansiedade, princípio de depressão, dificuldade de se relacionar com as pessoas, aquela transição de carreira que eu falei para vocês. Eu gosto muito da visão do Simon Sinek, não sei se vocês conhecem o Simon. Ele fala muito que o líder não é o responsável pelo trabalho, mas ele é responsável pelas pessoas que são responsáveis pelo trabalho. E o responsável no sentido literal, né? Eu me sinto responsável pelas pessoas. Quanto mais você cuida das pessoas nesse aspecto, mais fácil o trabalho vai acontecer, né? Mais autonomia as pessoas vão receber e melhor será aproveitada a autonomia que de fato é conferida, né, às pessoas, atribuída às pessoas. Eu gosto muito dessa visão. Quando eu comecei a curtir um pouco da visão do Simon, a literatura dele, e eu comecei de fato a perceber que isso funciona no meu dia a dia. Mas é lógico, né, eu não estou aqui sendo romântico em achar que tudo é fácil, tudo é simples, principalmente numa empresa tradicional, como eu falei, né, uma boa parte das empresas estão passando por essa mudança, tem os seus legados, a sua história, que tem que ser respeitada, e ao mesmo tempo existe um mundo totalmente novo nascendo aí, né, um quadro super branco aí que as pessoas estão pintando aí com um futuro diferente, que a gente tem que dosar, né, assim, o quanto que as pessoas se sentem preparadas para poder passar por essa mudança e o que falta de fato, né, para poder ajudá-las a dar o primeiro passo. Por isso que eu falei da diferença de gestor e líder, né? Eu falo para os meus coordenadores, o gestor ele tem que ser um abnegado, ele tem que abrir mão de vaidade, abrir mão de muitas preocupações para se dedicar de fato a cuidar das pessoas. E a gente sabe que não é simples, né? A gente não nasceu com isso instalado na gente, pronto. E por isso que o líder tem outras preocupações, o gestor tem outras preocupações. Então, eu gosto muito dessa visão, assim, o quanto que é necessário trabalhar aspectos emocionais, né? O Simon mesmo fala, né? Mais importante do que o soft skill e o hard skills são os aspectos humanos, né? Human skills. A gente vive a era, de fato, né? De questões emocionais cada vez mais fortes. E o Bruno falou um negócio muito importante também, né? Tipo, a gente invadiu a casa das pessoas com a pandemia, né? Com o trabalho remoto. Então, não tem mais barreiras praticamente. Não existe mais barreiras para o trabalho. Existe um limite que é importante ser respeitado também entre trabalho e vida pessoal, mas, ao mesmo tempo, a gente invadiu rapidamente, por conta da pandemia, a vida pessoal das pessoas. E, assim, é um caminho praticamente sem volta, né? A gente não vai viver num mundo igual ao que era antes da pandemia. Então, o nosso papel é muito importante também em ajudar as pessoas a passar por essa nova realidade. Muito bom. E até é interessante sobre isso que vocês falaram, né? Aqui no nosso time agora a gente tem novos integrantes, né? Tem o Samuel, tem o Gilmar, que são os gatos das pessoas. O Samuel é o gato da Laís e o Gilmar é o gato do João. Aí tem o Theo, que é o filho da Bianca. Até um ponto aqui que eu queria trazer para a discussão, que é também essa resiliência, né? Que a gente precisa ter nesse período de pandemia.
E a gente sabe que tem muitas pessoas, até mesmo nos nossos times, que não tem, às vezes, um ambiente só dela para trabalhar, e às vezes a pessoa está fazendo reunião com o filho no colo, né? Isso tá tudo bem, entendeu? Esse tipo de coisa tá tudo bem, a gente precisa ser resiliente nesse sentido, né? Principalmente quando a pandemia começou. As creches fecharam, e aí? Você tem que trabalhar, mas o seu filho está em casa, seu filho pequeno. Você tem que cuidar dele também. Sem se preocupar que o filho vai aparecer gritando na reunião, que o gato vai passar por cima do seu teclado, né? Então, isso aconteceu bastante no início da pandemia, ainda acontece. E assim, para mim tá tudo bem, né? É normal esse tipo de coisa. A gente tem que tratar até mesmo com mais naturalidade, né? Hoje mesmo eu estava numa reunião, hoje eu tô sozinho em casa, e aí minha cachorra voltou do pet shop. Eu falei, gente, licença, eu preciso atender a porta que meu cachorro tá voltando do pet shop. E tá tudo certo, entendeu? É um novo normal que a gente tá vivendo. E imagino que vocês também estejam passando por situações desse tipo, né? Eu acho isso super comum e aí eu falo uma coisa, eu vou falar algo às vezes que eu morro de receio de falar porque eu tenho um pouco de dedos, eu acho que as pessoas podem interpretar pelo lado errado, mas vamos fazer uma tentativa hoje, né? Muitas vezes eu dou aula também, eu já tive equipes muito maiores do que eu tenho hoje e as pessoas falam, eu tô trabalhando aí há uns 4, 5 anos, eu estudo muito por conta, eu leio livros, podcast, vídeo, etc. O que eu faço para crescer? E a minha recomendação, quando eu tenho mais intimidade, é procura terapia. E eu falo isso, parece que eu falo, meu Deus, você tá falando que a pessoa tem um problema. Não, eu acho que se a gente for lidar com um mundo que é tão cheio de imprevistos, se a gente for lidar com empresas que mudam tão rapidamente, com a concorrência tão árdua, eu acho que a primeira ordem que a gente bota é em nós mesmos. Pode não ser terapia, pode ser astrologia, pode ser tarô, pode ser meditação, mas invista um tempo conhecendo a si próprio. Eu acho que essa é a melhor dica que a gente pode dar para todo mundo. E às vezes, como líder, como gestor, você tem que sentar com alguém e falar algumas coisas, né? E quando eu falo algumas coisas, eu lembro um tempo atrás que eu tive um one-on-one com uma pessoa da minha equipe e estava sendo um período para ela bem confuso devido a um monte de coisas e também a empresa. E eu falei, olha, vamos fazer alguns combinados aqui, tá? Combinado número 1, você vai poder me pedir desculpas se você fizer alguma coisa e tudo bem, você pode me pedir desculpas se você tinha ignorado alguma coisa que eu falei, tinha combinado, mudou a regra, mas você nunca pode me pedir desculpas porque você tem que olhar para o seu bem-estar mental, para o seu bem-estar físico. Então, é importante para o líder dar essas enquadradas também, no bom sentido, fazer as pessoas entenderem que, de fato, como você falou, Kleber, tá tudo bem, as coisas acontecem, o mundo acontece. A minha trajetória como líder aqui na Icatu, ela é muito curiosa, né? Quando eu assumi oficialmente a gestão da liderança da primeira equipe, como coordenador aqui, isso foi meados de 2016, né? A primeira coisa que eu tentei entender é, como é que eu me tornaria um bom líder, um excelente líder. E aí o caminho natural foi buscar literatura, tem uma plataforma de conhecimento aqui, uma intranet da empresa com muito material bacana sobre liderança, fornecido pelo RH, enfim. Aí consumindo todo tipo de material para entender como me tornar, né, um bom líder para a equipe, para não fazer errado, não cometer erros e tudo mais. No meio do caminho, fui aprendendo que não é bem por aí, né? E aí descobri a inteligência emocional. Tenho falado bastante sobre isso aqui na empresa, até algumas palestras que eu fiz aí do ano passado para cá, que me ajudou bastante e me ajuda bastante, né? E eu acredito muito nisso porque funciona comigo, funcionou comigo e funciona com muitas pessoas da minha equipe. Essa busca que o Bruno falou, né, pela autodescoberta, de alguma forma, seja através de terapia, seja através de uma outra ferramenta, enfim, instrumento que seja, eu acredito muito que é o primeiro grande passo, assim. Na inteligência emocional, a gente chama isso de autoconsciência, né? Que é aquele mergulho profundo, muitas vezes difícil, dentro da gente mesmo. Como é que a gente lida com as nossas emoções, os sentimentos e coisas que estão ali represadas ao longo de muitos e muitos anos, as crenças limitantes, enfim. E eu acredito que a gente não consegue se tornar um bom líder, um ótimo líder, empático, inspirador para as pessoas se a gente não consegue cuidar disso, né? Como diz os americanos, o self-leadership, né? Você tem que se liderar de alguma forma e estar aberto, de fato,
a superar essas barreiras que a gente cria ao longo da vida, né? Os enredos que a psicologia fala. Então, é uma forma que eu encontrei, né? Eu ainda nunca fiz terapia, eu desejo fazer terapia, eu tenho até curiosidade também de fazer terapia, mas o primeiro grande passo que eu dei, assim, de maneira até um pouco não planejada, foi descobrir que a inteligência emocional de fato funciona, não é só nos livros de autoajuda, né? O famoso livro de saguão de aeroporto que as pessoas tanto falam que serve, assim, ela funciona na vida real e me ajuda bastante, e eu tenho feito isso aqui também com as minhas equipes, meus coordenadores e as pessoas que de fato a gente está desenvolvendo aqui na Icatu. Legal, uma coisa que me deixou muito curioso, Luciano, que você comentou sobre o PDI, né? Eu tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo também tenha ficado bastante curioso, né? Eu particularmente, agora falando por mim, eu fiquei bem curioso de saber um pouco mais como que você conduz, né, esse plano de desenvolvimento. Se você puder contar um pouquinho com mais detalhes como funciona. Bom, tudo começou em 2016, quando eu assumi, né, a gestão da equipe de metodologia. A equipe era até pequena, tinha uns 5, 6 pessoas só na época. Hoje a gente tem quase o triplo de pessoas aqui. Mas na época eu precisei de fato de alguma forma criar uma forma de facilitar o diálogo, né, das pessoas ali no desenvolvimento, e aí a gente começou a fazer o uso da matriz SWOT. As pessoas começaram a utilizar de fato a matriz SWOT, construir as suas matrizes SWOT para falar de ameaças, fraquezas, oportunidades, enfim, e isso interessar, facilitar o feedback, o próprio feedback e desenvolvimento das pessoas. O PDI surgiu em 2018, quando eu assumi a equipe de arquitetura, acumulei metodologia com a equipe de arquitetura. Eu preciso de uma forma de estruturar mesmo, né, o acompanhamento para não ficar no bate-papo, né? Se você não tiver um método de fato de trabalho para apoiar as pessoas, vai virar de fato um grande bate-papo. A gente sabe que não funciona. E o que é o PDI? Basicamente é um plano que você constrói listando as habilidades e comportamentos que você espera desenvolver. Eu até brinco, boto muitas aspas aqui para as pessoas não criarem uma visão errada do PDI. É como se fosse um cronograma do seu desenvolvimento pessoal. Você cria um compromisso com você mesmo sobre quais habilidades você espera desenvolver ao longo do tempo e quais objetivos você quer alcançar. Por exemplo, é muito comum as pessoas colocarem no PDI comunicação, oratória, gestão de conflitos, empatia, a própria inteligência emocional. Algumas pessoas acabam colocando habilidades técnicas. Eu falo, não faça isso, não coloca habilidade técnica, coloca habilidade não técnica. Algumas pessoas acabam colocando ansiedade. Eu falei, cara, a ansiedade você trata de uma outra forma. Então, a gente vai trabalhando o PDI para, de fato, organizar o acompanhamento das pessoas, facilitar as conversas que acontecem. E para os coordenadores, meu papel é muito de mentor, né? E para os coordenadores que estão ali no dia a dia das equipes, diretamente com as equipes, eles acabam ajudando na construção do PDI, fazendo um link entre o dia a dia das pessoas, a carreira que essas pessoas trilham, né, têm trilhado. Algumas pessoas têm até fazendo transição de carreira, pessoas saindo da área de projetos e se tornando agilistas, pessoas saindo da área de BI se tornando agilistas, arquitetos virando os designers, enfim, tem todo tipo de situação aqui que é muito comum aqui na Icatu. A gente incentiva muito essa transição de áreas e de carreira. Então, o PDI, Kleber, ele é muito mais para facilitar e organizar mesmo, né, esse compromisso que a pessoa cria com ela mesma para o desenvolvimento. E a gente tem excelentes exemplos aqui de pessoas. Eu posso dar um exemplo de uma situação, sem, claro, citar o nome da pessoa, óbvio, de uma pessoa que a gente começou a fazer o PDI em 2018, quando eu assumi a equipe de arquitetura, final de 2017, a pessoa estava passando por uma situação muito delicada, vivendo uma depressão profunda, e a gente teve a grata surpresa de transformar, entre aspas, essa pessoa numa super líder aqui de equipe, referência na área, que participa de grandes projetos, grandes metas da empresa, que nesse momento, formando novos líderes. Algumas pessoas a gente teve até, perdeu para o mercado, né? A gente fica triste por perder para o mercado e feliz pelo motivo, né? Porque a pessoa cresceu absurdamente e buscou outras oportunidades e outros desafios. Assim. Então, é uma consequência desse trabalho. Mas como eu falei para vocês agora, assim, o trabalho do gestor dá trabalho e muito poucas pessoas, de fato, querem fazer esse trabalho com as pessoas. Verdade, que bacana, cara. Isso que você falou e o que o Bruno falou também da questão de pedir desculpa, eu achei muito curioso isso, achei muito interessante.
a questão de perder para o mercado é o ônus do bônus, né? A pessoa ela ficou tão grande que ela precisou exercer a liderança dela num outro lugar. Eu falo isso também para as pessoas aqui. Se chegar a um ponto que você ficar tão grande, que você é maior do que eu, maior do que NJV, maior do que qualquer pessoa, eu não vou ser teto para ninguém. Quero que as pessoas cresçam e evoluam mesmo. E eu tenho certeza que é um papel que vocês estão fazendo brilhantemente. Poderia ficar aqui por horas e horas. A gente precisa cumprir o nosso tempo, né? A gente falou sobre agilidade e a gente tem o nosso time box que precisa ser cumprido. E para a gente finalizar, eu queria perguntar para vocês qual é a principal característica que vocês acreditam para a liderança do futuro, né? Se é que a gente pode chamar isso de futuro, né? Mas eu acho que é mais presente até do que futuro. Eu acho que, a meu ver, é a capacidade de escutar todo mundo. O que a gente descobre, principalmente dentro de empresas, e quanto maior a empresa mais isso acontece, é que a maior parte das coisas não anda porque existem interesses que não estão sendo escutados. Às vezes, esses interesses vão vir de dentro da sua equipe, mas às vezes eles vão vir de outras áreas. Então, a ideia, né, de um líder que só fala e não escuta, para mim, essa aí já excedeu o tempo de estada na Terra. A gente tinha que realmente mudar isso. Concordo com o Bruno. Só vou acrescentar aí que para a gente chegar nesse nível, né, de estar aberto a escutar mais e falar menos, hoje em dia todas as pessoas agora querem ter razão, né? O mercado está cheio de pessoas especialistas de qualquer coisa, né? É incômodo, às vezes, a gente ver coisas e presenciar coisas, porque hoje em dia todo mundo... Acho uma consequência de tudo que a gente falou, né? O mundo tem tanta informação à disposição das pessoas, nunca a gente vive uma era tanta facilidade, né, de informação e, ao mesmo tempo, escassez de outras coisas, como de fato o Bruno falou, né? As pessoas que queiram ouvir, que queiram estar abertas a ouvir. Eu acho que, além desse ponto que o Bruno falou, que é super importante, eu acrescentaria, de fato, os aspectos emocionais, né? Assim, a gente vai viver uma era cada vez mais forte de dicotomias, assim, né? Entre muita facilidade de interconexão, né? De facilidade das pessoas se falarem e se expressarem a opinião e tudo mais, e, ao mesmo tempo, um certo afastamento das questões humanas, né? Então, eu acho que eu começaria por aí, cuidando de si primeiro, como eu falei agora, dando esse primeiro mergulho aí na autoconsciência e buscando ajuda, se for necessário, para que você esteja aberto para ouvir as pessoas. Eu até comentei recentemente num papo com uma coordenadora minha aqui na Icatu, que a gente não vai conseguir praticar a tão sonhada empatia se a gente não for empático com a gente mesmo, né? É difícil, entendeu? Você exigir das pessoas que elas sejam empáticas. Eu vejo muita gente sendo crucificada porque não é empática, muita gente sendo criticada por não ser ágil, não, porque você não é ágil, não faça isso porque isso não é ágil, enfim, e defendendo um ambiente de segurança psicológica, ao mesmo tempo exigindo das pessoas coisas que não são fáceis para elas. Então, eu acho que primeiro você precisa praticar a empatia consigo mesmo, buscar essa autoconsciência e estar, consequentemente, mais aberto para ouvir as pessoas e ajudar as pessoas. Bacana. Bom, para encerrar, né, no final a gente sempre insere um quadro que fecha o nosso podcast, que é o quadro Top and Top 3, né? A gente já deu 2 dicas aqui, né, de características para o líder do futuro. Eu posso complementar com a terceira, e aí a gente foca nas 3 contradicas, né? O que não fazer para se tornar um bom líder do futuro. E eu diria que, complementando aí para a gente fechar nessas 3 dicas, eu diria uma coisa que eu uso bastante, que é: não tenha medo de dizer não sei, né? Então, muitas das vezes você, como líder, você não precisa saber de tudo, você não precisa ter todas as respostas. Você pode dizer não sei, você pode trazer a discussão junto com o seu time, dizer o que vocês acham. Ontem mesmo eu estava numa reunião para a gente definir sobre algo, né, sobre uma iniciativa que a gente quer fazer. E ali eu dei a minha opinião e falei: gente, não é uma decisão, é uma opinião, eu quero ouvir de vocês, né? Eu não sei, pode ser que assim seja bom, pode ser que não seja, o que vocês acham? Então não tenha medo de dizer não sei, né? Não tenha medo de dizer não sei. Como o Luciano falou, olhe para os aspectos emocionais, né, empatia, a capacidade de escutar, como o Bruno falou, né? E eu acho que esse é um dos principais aspectos, de fato.
E agora eu queria saber de vocês as 3 contradicas. O que não fazer para se tornar um bom líder do futuro? O que a gente não deve fazer de jeito nenhum. Tem uma que eu gosto bastante, que eu reforço, eu penso nela todo dia. Não tente evidenciar que você é diferente da sua equipe. Não deixe entender que você tem acesso à informação que eles não têm. Não deixe-os entender que você conseguiu coisas que ele não conseguiu. Isso, para mim, você perde a equipe. Então, essa é uma grande contradica. Não coloque essa distância entre você e a sua equipe. Essa o Bruno foi cirúrgico, E eu acrescentaria o seguinte: todo mundo fala em agilidade, em transparência, colaboração e tudo mais, e na prática é muito difícil para algumas pessoas, né? Quais são os valores que você prioriza, que você defende? Quais são os princípios e valores que a gente tanto deseja? Se você acredita nisso, você precisa demonstrar. E se você acredita e demonstra, você precisa fazer com que as pessoas acreditem no que você acredita, né? Hoje em dia tem a palavra famosa, propósito, para isso. Acho que é uma forma bacana de falar disso, né? Propósito. O que você faz, o que você faz. E isso dar mais autonomia para as pessoas, centro de ownership, né? De autorresponsabilidade, accountable, enfim. Então, eu acrescentaria isso, assim, o líder do futuro, ele precisa mostrar para as pessoas que ele, além de ser vulnerável, ele é uma pessoa como todas as outras, ele também precisa mostrar que ele acredita no que ele diz acreditar, demonstrando isso e levando as pessoas a, de fato, acreditar nesse mesmo propósito. Naturalmente, as outras coisas bacanas vão vir. A transparência, o ambiente de segurança psicológica, tudo que a gente deseja tanto numa cultura, né, moderna, uma cultura ágil, vem a reboque, assim, mas primeiro começa por aí. Se o cara fala uma coisa e pratica outra, dificilmente ele vai ganhar a equipe, como o Bruno falou, ele vai perder a equipe. As pessoas não vão acreditar nele, dificilmente vão segui-lo. Tem literaturas e pesquisas que provam isso, né? As consequências disso, né? Do custo do desengajamento, o impacto disso no dia a dia, no moral do time, na produtividade do time. Então, eu acrescentaria isso. Você só ganha a credibilidade das pessoas se comportando da forma como você tanto fala, quais são os valores que você defende, provando no dia a dia e não só no discurso, na narrativa, né? Quarta contradica, tem uma amiga minha que ela falou muitas vezes para mim um negócio que é o óbvio precisa ser dito. E essa frase ela me assombra um pouco porque eu discordo muito dela. E aí a minha contradica é: não acredite, enquanto líder, que alguma coisa é óbvia. Nada é óbvio. Então, tem um dito que é: quando você estiver começando a ficar cansado de falar as coisas, é que as pessoas estão começando a entender. Então, se eu puder deixar uma dica, não aceite na sua cabeça que você não precisa falar de alguma coisa porque é muito óbvio, porque isso não existe. É isso. Vou deixar a minha aqui também, minha contradica aqui também. Não seja centralizador, né? Eu acho que isso vai muito de encontro ao que vocês falaram aí. Não seja centralizador, não seja o super-homem, o super-gestor. Traga as discussões para o seu time, tome as decisões em conjuntos, né? Isso vai muito de encontro ao ownership que o Luciano falou, para que assim eles possam se sentir donos daquilo ali também, e para que quando o resultado vier, vai ser fruto daquilo que eles planejaram com você, e não daquilo que você planejou e eles executaram. Até porque você é uma pessoa só e o seu time está ali com você para fazer as coisas acontecerem. Então não seja centralizador, né? Essa é a contradica que eu deixo aqui para vocês também. Bom, chegamos ao fim do nosso papo. Foi muito, muito prazeroso, foi muito gostoso ter esse papo aqui com vocês. Agradeço demais a presença do Bruno Canato, muito obrigado por ter participado. Luciano Antoniolo, muito obrigado mesmo por se juntar a nós. Foi uma honra e um prazer tê-los aqui conosco, né? Líderes de grandes empresas do mercado, empresas que são referências nos seus segmentos. Para nós é uma honra tê-los aqui. Muito obrigado mesmo, de verdade. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Acho que é sempre bom trocar com pessoas do mercado. Outra grande dica para todo mundo é: se vocês têm dúvidas, marquem conversas com outras pessoas, porque você sempre ganha com isso. Obrigado, pessoal, pelo convite. Obrigado, Bruno, pela oportunidade de trocar. Everson, Kleber. Muito bom, muito bom. Estou muito feliz aí por ter participado. O Bruno falou uma coisa muito legal. Nada mais barato e eficiente do que um bom bate-papo. Assim, na dúvida, pergunte. Não deixe a dúvida virar dívida.
Bom, galera, esse foi o nosso Mindcraft, né? São os últimos avisos, né? Quero agradecer a você que ficou conosco nesse episódio. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, o e-mail é mindcraft@mjvinnovation.com. Se quiser mandar a sua dúvida, uma opinião, uma dica, nós estamos aqui abertos para ouvir vocês. Sigam-nos nas redes sociais, sigam a Nubank, sigam a Icatu, sigam a MJV, no Instagram, @MJV_InnovationBR, no LinkedIn, MJV Technology Innovation. Siga-nos lá, que a gente vai estar sempre mandando as novidades sobre os episódios. Você já sabe, toda segunda-feira, meio-dia, um novo episódio do Mindcraft. Muito obrigado a todos, um beijo no coração de cada um de vocês, se cuidem, até semana que vem, tchau!